como situação excepcional. Eu vou passar a bola, ministro, para o André Trigueiro, que tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, ministro. Primeiro, contextualizar essa questão. Roubar madeira de unidade de conservação ou mobilizar um aparato para garimpo ilegal requer muitos recursos, vultosos, são máquinas e equipamentos pesados e caros, onerosos. Essa normativa me parece ser muito lógica, como o senhor acabou de descrever. É perfeitamente cabível a destruição, a inutilização, quando a logística de apreensão for onerosa, e aí quem paga a conta somos nós, ou quando isso representar risco para os fiscais. O que me causou perplexidade, portanto, ministro, estamos de acordo com a normativa, se eu bem entendi a descrição do senhor. É que o que se espera nesse momento de um ministro do Meio Ambiente, que deve ser o xerife do artigo 225 da Constituição de proteção, de preservação do meio ambiente, é, de fato, promover os fiscais. Dizer assim, em havendo algum excesso, em havendo algum problema, vamos investigar e vamos punir os fiscais. Os fiscais do IBAMA que ainda estão em campo estão expostos, a partir dessa crítica pública feita pelo presidente, a risco de vida. Não é exagero, o senhor deve estar acompanhando a repercussão dessa declaração, porque se dá moral ou se dá ganho de causa, digamos assim, aos infratores. Não, se é uma constatação que houve irregularidade, não se discute. Se é a presunção de que houve excesso, temos aí uma questão delicada que envolve os fiscais do Ministério que o senhor coordena e que estão lá para garantir a lei. Então eu queria saber a posição do senhor, se de fato essa medida que burocratiza, por vezes, soa assim, pode não ser, a ação dos fiscais beneficia o infrator, que, repito, não é café pequeno, é gente graúda. Bom, justamente porque é uma infração cometida, teoricamente, por grandes operações, é que o setor de inteligência poderia fazer o monitoramento e a identificação disso de maneira coordenada e não simplesmente, se é o caso que está acontecendo, isso vai ser verificado, de súbito decidir incendiar os equipamentos. Agora, o que prejudica muito essa atuação, Trigueiro, é que, ao contrário da análise exclusivamente técnica, a militância disfarçada de técnica que é feita por parte dessas ONGs e entidades que atuam no monitoramento desses temas, é feito muitas vezes pela sua atuação no jornal, que reveste as suas falas com aspecto técnico, mas no fundo é pura militância. Quem está no governo não tem direito de fazer isso, tem de agir com devido processo legal, tem que respeitar o direito de propriedade, até para que haja uma harmonia entre o setor produtivo e a defesa do meio ambiente. Esse radicalismo que você defende e as pessoas que estão aí citadas também defendem, eles fazem com que o setor produtivo fique contra a defesa do meio ambiente. Isso sim é que milita contra a defesa. Nós temos dado todo o apoio para o setor de fiscalização, para os órgãos do Ministério atuarem corretamente. Nós não vamos permitir abusos. E não é gerando essa revolta na população, essa indignação dos legisladores, indignação de muitos membros do Executivo, que nós vamos criar um ambiente de cooperação. Nós precisamos criar um ambiente em que as entidades, o governo local, o legislativo, trabalhem em conjunto. Não é radicalizando dessa forma que nós vamos permitir que haja essa harmonia. Ministro, esse ambiente de cooperação citado pelo senhor, que eu concordo, é fundamental, foi gravemente prejudicado por um decreto presidencial publicado semana passada, que determina a extinção ou a redução dos poderes das diretrizes normalmente estabelecidas para, a lista é grande, conselhos, comitês, comissões, grupos, equipes, mesas, fóruns, que são a governança. É muito difícil imaginar um país do tamanho do Brasil, de dimensões continentais, sendo governado a partir de um gabinete. Portanto, a governança, em qualquer país que queira ter políticas públicas, eu diria, levadas a sério e eficientes, o senhor fala muito de pragmatismo, de gestão eficiente, redução de custo. Sem governança, fica tudo muito obnubilado, muito sombrio. Por exemplo, esse decreto não explicitou, isso gerou um certo ambiente assim de perplexidade e medo, que certas políticas que dependem desses conselhos, desses comitês e desses fóruns, que hoje organizam política indigenista, que hoje combatem mão de obra equivalente à escravidão, que hoje defendem política climática, sejam severamente comprometidos.
O senhor, na sua resposta, falou da questão ideológica. Está muito presente, assim, no seu posicionamento. Não é possível fazer gestão ambiental desideologizando o debate e aceitando nos conselhos, nos fóruns. A ideia é controversa porque nenhum de nós, ministro, é dono da razão absoluta ou de uma verdade inquestionável. Na democracia, as ideias controversas não prejudicam o governo, enriquecem o debate e a adoção das políticas. Eu queria saber a opinião do senhor a respeito desse decreto. Qual será o destino dessas ações que hoje dependem de governança no Brasil? Bom, em primeiro lugar, agradeço o seu comentário. Fico contente de você finalmente reconhecer que não há verdade absoluta, que ninguém é dono da verdade absoluta. Agradeço se puder usar a partir de agora nos seus comentários essa filosofia. Mas, de qualquer forma, a nossa questão com os conselhos é que muitos deles estão realmente aparelhados por grupos e entidades de pouquíssima representação. Utilizam-se dessas cadeiras para formular política pública ou para atravessar determinadas estratégias governamentais, quando, na verdade, as próprias entidades ou algumas pessoas que estão lá, disfarçadas de representantes da sociedade, são militantes. Militância essa disfarçada de tecnicidade. Então, por isso é que se tomou muito cuidado em rever os conselhos. Aqueles que têm realmente razão de existir e uma composição adequada serão prestigiados. Aqueles que são simplesmente palanque político para demagogia ideológica, demagogia disfarçada de tecnicidade, que depõe contra o desenvolvimento econômico e, pior, atrapalha essa harmonização do desenvolvimento econômico com o meio ambiente. Repito, não há meio ambiente possível se nós não tivermos os recursos decorrentes do desenvolvimento econômico. Por isso que se diz desenvolvimento sustentável. Ele não é só sustentável e não é só desenvolvimento. São as duas coisas juntas. E não é esse tipo de embate entre o meio ambiente e o desenvolvimento que vai gerar o melhor desenvolvimento e nem melhor proteção ao meio ambiente. É preciso que haja conjunto. Nós estamos trabalhando para que este conjunto seja equilibrado, que não seja pautado por certas pautas ou por certas questões que estes grupos, nos quais até agora venham compondo os conselhos, vinham pautando a política pública. Disfarçado de bom mocismo, disfarçado de equilibrado, mas, na verdade, um grande arcabouço ideológico disfarçado de tecnicidade. Foi por isso que o governo resolveu rever os conselhos. Aliás, esse foi o anseio da sociedade, que votou no presidente Jair Bolsonaro para que ele efetivamente fizesse esse trabalho. Existe uma diferença muito grande entre os órgãos técnicos, que têm que ser técnicos, e aqueles que são políticos, que têm obrigação até, não é só o direito, eles têm obrigação de terem explicitadas as suas posições ideológicas, explicitadas as suas posições políticas. E foi em razão dessas posições políticas que a população escolheu esse governo. Se quisesse um governo a continuar com essas práticas de aparelhamento do Estado, de ideologização, de falta de técnica, ou pior, de escamoteamento político disfarçado de técnica nos conselhos e em vários outros órgãos, teria optado por um outro caminho político. Então, nós estamos fazendo um trabalho que nos foi delegado pela sociedade, que é colocar racionalidade, razão, equilíbrio, bom senso. A defesa do meio ambiente, ela tem que ter efetivamente a participação do setor privado. E o setor privado não pode descuidar do meio ambiente. Essa é uma preocupação nossa permanente. E é isso que, para isso, inclusive, que eu estou trabalhando todos os dias, viajando o Brasil inteiro, indo conhecer em loco. Aliás, eu tenho ido conhecer, inclusive, a destruição que a esquerda fez da máquina pública, os órgãos do ICMBio completamente destruídos, completamente largados. Isso é uma pena, porque foi dessa forma que nós recebemos a máquina pública, até então gerida por aqueles que se dizem detentores e monopolistas da verdade e da virtude. Então, realmente, este é o momento de colocar razoabilidade. E para voltar no tema da fiscalização do IBAMA, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, observar o devido processo legal, as garantias ao contraditório, ampla defesa, naquilo em que houver culpa do autuado, ele será duramente punido, e naquilo que houver excesso, se houver excesso, porque isso nós estamos apurando, se houver excesso, ele também vai ser punido. A situação tem que ser igual para todos, para o agente privado que comete o crime e para o agente público no exercício do poder de polícia.